É um prazer muito grande estar aqui para essa entrevista, falar um pouco sobre as aldeias infantis SOS de Caicó, como não dizer a primeira aldeia fundada no Brasil, a segunda, porque a primeira foi no Rio de Janeiro. Eu principalmente me sinto muito feliz de ter participado de toda essa história da aldeia, juntamente com o padre Edmundo, que foi quem trouxe a ideia para fundar a aldeia de Caicó, e juntamente com o Rotary, do qual eu fazia parte daquele clube de serviço, nós fundamos a aldeia de Caicó, no início com 3 casas, né, mas que logo foram todas habitadas, e o nosso dia a dia teve início aí. Eu queria que o senhor contasse exatamente essa origem, né? Como foi a chegada de aldeias aqui em Caicó. O senhor já falou aí que inicialmente foram 3 casas, e essas 3 casas foram ocupadas logo. Como foi esse início de aldeias infantis aqui em Caicó? O início foi logo após a fundação, aí os clubes de serviço, inclusive o Rotary, que foi quem também assumiu, porque o próprio padre Edmundo participava do Rotary, né? E os outros clubes de serviço, como Lais, como Maçonaria, todos os clubes de serviço aqui de Caicó participaram para angariar fundos para a construção das novas casas, né? Foi um trabalho que foi feito com muito carinho, com muito amor, e hoje está se vendo o efeito em todo o nosso estado e todo o Brasil. Naquela época, quantas pessoas o senhor chegou as aldeias chegaram a atender? De que locais eram? De Caicó, do Seridó, vinha de outros locais? Não, nós chegamos a atender até 187 crianças, né? E que vinham de todas as cidades, quase todas as cidades do Rio Grande do Norte e de outros estados também, como Natal, como Paraíba, né? Não era só de Caicó. Tinha critérios para receber, para acolher essas crianças? Como a mãe chegava, a criança chegava com a mãe? Como era a chegada dessas crianças em aldeias? Tinha um critério, né? Quando a mãe procurava a aldeia, tinha a equipe social que se dirigia até a casa para ver se realmente a criança tinha condições de ir para a aldeia ou se era que tinha e não queriam ter o trabalho. Não, as que foram era porque realmente precisava. E o que nós vemos hoje, graças a Deus, é que quem aproveitou a oportunidade que teve na aldeia venceu na vida, né? Você hoje teve um exemplo aqui muito grande, quando um que é caminhoneiro, que mora hoje na Bahia e veio a Parelhas e deu uma saidinha até aqui para fazer uma visita a gente. Então a gente fica feliz com isso, porque é um caminhoneiro, está vivendo a sua vida, hoje é casado, já tem filho, né? E isso a gente fica feliz com tudo isso, né? Como tem muitos exemplos aqui também, né? Seu Francisco de Assis, tem também, se o senhor estava falando aí, né, de casos de pessoas que né, superaram, que venceram em aldeias. Quais são os principais casos que o senhor pode citar para a gente? Recentemente a gente, por exemplo, conversou e ouviu a história do Jailson, né, que hoje se tornou aí presidente da OAB de Catolé do Rocha. Tem casos que vêm à mente do senhor, que o senhor possa falar aqui para a gente de jovens que naquela época passaram por aldeias e que hoje estão vivendo uma vida bem determinada? Tem sim. Nós temos jovens que hoje também são funcionários do Estado, do município, tem deles que são empresários, né? E deles que têm outras profissões que vivem tudo muito bem. E temos também, não somente na parte masculina, mas na parte feminina. Nós temos muitas moças que hoje já são casadas, com filhos, né? E isso também é um motivo de muita alegria para a gente, né? É tanto que eles chamam de avô. E eu digo, menina, por que eu sou seu tio e sou avô dos seus filhos? Ela diz, não, porque o senhor foi o pai que a gente conheceu. Pois é, isso é muito importante na vida da gente, porque a gente sabe que está sendo útil ao nosso semelhante. Isso é muito importante.
Era exatamente essa pergunta que eu ia fazer ao senhor. Muita gente hoje procura o senhor para conversar, para relembrar aqueles casos, para dizer, olha, o senhor passou pela minha vida e hoje eu estou bem. Procuro. Todos eles que passam por aqui, que não moram aqui, mas que vêm aqui visitar, né? E relembra o tempo de aldeia. Isso é muito importante também, porque ele reconhece que tiveram a oportunidade. E todos aqueles que praticamente eu acho que aproveitaram essa oportunidade venceram na vida, estão vencendo na vida. O senhor passou quanto tempo na coordenação de aldeias aqui em Caicó? Ave Maria, eu passei desde a fundação até 4 anos atrás, porque depois que eu fui morar no Rio de Janeiro, que eu fui eleito presidente nacional, aí eu tive que residir no Rio. Passamos 2 anos no Rio e passamos 2 em São Paulo. Aí depois eu voltei para fixar a residência no Paraná, porque ficava mais fácil para eu pegar voo, porque a última aldeia era em Manaus. Então eu pegava o voo Natal, Manaus, aí de Manaus eu vinha voltando até Natal e Natal, Caicó. O senhor falava agora há pouco, né, aqui antes da gente começar a entrevista, da relação lá na inauguração, né, de pessoas que vieram de fora. Como é que foi esse primeiro contato logo na inauguração de aldeias? O primeiro contato foi com o presidente internacional, Dr. Guimaine, né, que foi o fundador da primeira aldeia na Europa. Eu ia chegando na fundação, né, que era rotariano, e o Rotary estava se dirigindo para lá. E quando eu fui chegando, eu me lembro que o Jorge Rodenbach, que é conhecido de muitos aqui de Caicó, principalmente do Rotary, disse: Santiago, venha cá. E eu fui, quando eu cheguei lá, aí ele disse: olha, quando você chegou ali, o Guimarães disse: aquele gordo que vem chegando ali, eu tive um toque agora de Deus, que ele é quem vai administrar a aldeia no Rio Grande do Norte e no Brasil. Eu falei que tinha dificuldade, que eu não conhecia bem, e ele disse: não, mas ele entende, ele é quem vai. Eu digo: vixe Maria, já chegou mandando. Mas aí eu assumi, graças a Deus, foi uma gestão muito feliz, gestão que de 2 em 2 anos tinha auditoria da Áustria aqui, nunca encontraram desvio de maneira alguma, nem na contabilidade e nem tampouco nas casalares. Isso para a gente é um orgulho, porque Caicó soube se fixar no lema das aldeias. Qual foi a contribuição que o Padre Edmundo deu para aldeias infantis aqui em Caicó? A contribuição que o Padre Edmundo deu foi muito grande, viu, Geraldo? Porque para a felicidade de Caicó, ele conhecia o projeto, que ele era austríaco, né? E então trouxe aquela ideia para Caicó, que foi aceita, foi recebida com muito amor e carinho, e hoje vocês todos aqui conhecem o que foi e o que é a aldeia para Caicó e para o Brasil, né? Todos os jovens que por lá passaram souberam aproveitar a oportunidade que tiveram, e muitos são todos vencidos na vida. Nós temos caminhoneiro, nós temos empresário, nós temos professores, né? Então nós temos uma gama de funcionários, até mesmo garis e funcionários de prefeitura também. É uma realidade da aldeia na vida dos nossos jovens. Muitos anos já se passaram, né? E como é que o senhor enxerga aldeias infantis hoje aqui em Caicó? Eu enxergo da mesma maneira, porque o seu trabalho continua, ainda mais com um pouco mais de trabalho, porque houve também uma nova reestruturação e hoje as aldeias têm um trabalho muito grande com o trabalho familiar, com curso para as mães, né, para se profissionalizarem, né, e isso é muito importante na vida delas, né. Isso é uma grande virtude hoje também para a outra aldeia. Agora a família Santiago nas aldeias não ficou só no senhor, né? O senhor passou o bastão aí para o seu filho, né? Como foi essa fase, né? O Júnior Santiago também deu a sua colaboração e continua dando, né? Continua dando a colaboração.
quando eu saí da direção estadual, que fui para a nacional, ele assumiu a estadual, né? Hoje, com essa nova estrutura, ele já não é necessário que resida na aldeia, reside já em casa própria, né? E é responsável pelos estados do Rio Grande do Norte, da Paraíba, Pernambuco e futuramente talvez o Ceará, né? Então ele continua na missão que eu iniciei e eu continuo vendo o trabalho que é realizado com o mesmo amor e com o mesmo carinho. E os frutos continuam sendo gerados. Os frutos continuam sendo realizados, com certeza. Deixa eu aproveitar a oportunidade e conversar aqui também com Júnior Santiago, é filho do Francisco de Assis Santiago, e a família Santiago deu uma contribuição grande a Caicó, sobretudo no trabalho de aldeias infantis da SOS. Júnior, como é que satisfação, né, o senhor tem em poder ouvir a história do seu pai e saber que o senhor também está dando continuidade às aldeias infantis em Caicó? Bom dia. Bom dia, Geraldo. Bom dia, ouvintes. Estar aqui nesse momento, ouvindo todo esse relato, toda essa memória, fico emocionado, né? Recordo lá no início dos anos 80, né, justamente então com 13 anos de idade, de ver todo aquele movimento, toda aquela articulação que foi feita aqui em Caicó para a implantação de aldeias infantis aqui em nossa região. E eu estava lá, então, com os meus 13 anos de idade, vendo todos aqueles senhores vindo da Áustria, juntamente com todos esses membros dos clubes de serviço de Caicó, maçonaria, Rotary, Lions e outras pessoas enganjadas nesse movimento. E assim, vejo que naquele momento, toda aquela mobilização, toda aquela liderança, depois se traduziu na implantação de uma obra social que veio apoiar crianças e adolescentes que necessitassem daquela instalação, daqueles equipamentos de casa-lar, fundada por Hermann Gmeiner em 1949, na cidade de Imst, na Áustria, e chegando em Caicó em maio de 1979, e tendo a oportunidade naquele momento de papai estar enganjado nesse movimento, juntamente com aqueles pioneiros da época, e depois papai assumir essa gestão de diretoria a nível estadual e depois a nível nacional. E assim, eu fico emocionado e tive uma identificação, porque nós também tivemos toda essa trajetória de clube de serviço. É justamente esse movimento de servir ao próximo. Tanto na gestão do senhor como do seu pai, vocês imaginavam que daquela época, né, pensando daquela época para cá, fosse terminar em toda essa magnitude que a Aldeias ganhou, né? Evidentemente que tinha os desafios, né? Certamente quando o seu pai assumiu, como ele mesmo disse, né, naquele momento já temeu de cara assumir a coordenação, na sequência também o senhor assumiu. Mas vocês imaginavam que os desafios pudessem se transformar num sonho realizado? Pois é, justamente, era esse o desafio posto, né? É assim, aquele receio inicial diante da magnitude, né? Caicó, final dos anos 70, início dos anos 80, todo o movimento, quando o padre Edmundo, como bem papai disse, que é austríaco e missionário aqui na região, conheceu aldeias infantis lá na Áustria, viu a realidade socioeconômica de Caicó e que aquela obra aqui iria ser de muita serventia para crianças, adolescentes, jovens e famílias. Então, fez toda essa mobilização, implantou aldeias infantis e aí era pensar justamente na sua sustentabilidade, né? Pessoas que tivessem alinhadas, pessoas que tivessem ali realmente com aquele espírito de solidariedade para poder dar continuidade a essa obra. E aí justamente assim, Aldeias Infantis começou grandiosamente. A primeira aldeia em 1949, expansão no mundo. Na época, em 80, ela já estava em dezenas de países e hoje ela está em 135 países.
É uma organização humanitária com presença internacional, estar aqui em Caicó desde 1979, mas o desafio estava posto. Mas nós tínhamos a consciência de que tinha que haver dedicação, foco, mobilização, articulação, ter uma visão de futuro para que se adequasse a todas as questões de marcos legais, toda a questão em relação aos desafios, às dificuldades a nível local, estadual e até interestadual, porque até crianças e adolescentes da Bahia, de outros estados, chegaram a ser acolhidos. Lembrando que na década de 80 nós não tínhamos o Estatuto. O Estatuto da Criança e do Adolescente veio a partir de julho de 1990. E aí veio sua implantação, veio todo o seu processo. Então tínhamos um contexto da época que tem que ser visto e levado em consideração, porque isso torna ainda mais relevante e importante o trabalho de aldeias infantis. Ok, Júnior, muito obrigado pela participação, pela entrevista. Parabéns pelo trabalho em família da família Santiago, que levou aí Caicó ao patamar de ter uma instituição como Aldeias Infantis. Muito obrigado. Obrigado, Geraldo. Para nós assim, é uma satisfação. O legado de Aldeias Infantis é o que realmente está presente, e nessa trajetória de papai, que pôde trazer esse trabalho, implantar, consolidar, e juntamente com sua trajetória, como também trouxe a Ordem Demolê para o Rio Grande do Norte, para o Nordeste, para o Norte do Brasil, Filhas de Jó, juntamente com mamãe. Então assim, porque o casal estava junto, e todos os pioneiros que estiveram com eles, todos contribuíram. E nós demos nossa contribuição, porque esse é o nosso dever, como está no princípio da solidariedade do artigo 227 da Constituição. É dever da família, da sociedade e do Estado. Ok, deixa eu voltar aqui para o senhor Francisco de Assis, Santiago, para agradecer também pela participação aqui na nossa programação no Panorama 95. Senhor Francisco de Assis, muito obrigado pela entrevista, pela participação. E antes da gente encerrar, evidentemente que o senhor também preciso falar na esposa do senhor, né? Por onde o senhor esteve, ela esteve junto, a família foi junto, não é isso? Muito obrigado e sucesso para o senhor também, parabéns pela história. Parabéns também para todos nós caicoenses, né? E quero também frisar uma vez que durante toda essa caminhada, né, a minha esposa sempre estava do meu lado, né? Ela participava das reuniões e sempre quando a gente terminava a inauguração da primeira aldeia no Rio de Janeiro, partimos para Caicó e fundamos a aldeia aqui, né? Como é o nome dela? Joana Fernandes de Araújo Santiago. Foi uma mola mestre em toda essa caminhada, né? Porque sempre estava do meu lado. E as viagens, ela dizia que eu morava no mundo e me hospedava em casa, porque era viajando pelo Brasil. Aí quando voltava ela dizia, você viaja pelo mundo e se hospeda em casa, mas deu apoio toda a vida e continuamos dando o apoio a Júnior. Isso faz com que a gente fique certo que realmente nós fomos fiel ao princípio cristão, que temos que servir ao nosso próximo que necessita. Ok, mais uma vez, parabéns e muito obrigado pela entrevista. Obrigado também, fico muito agradecido, né? E que continuemos tendo o apoio da sociedade para que possa tocar essa obra para a frente.